Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia, sempre com o lembrete de que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E hoje nós temos punição, Hoje nós iremos ler os dois capítulos, segundo livro de Samuel, capítulo de número 4 e capítulo de número 5. O capítulo de número 4 diz assim: 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo o Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até ao dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas. Eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras, quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem. E cortando-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Essa foi a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo de número 4. Mas como hoje nós temos punição, nós iremos ler também o capítulo de número 5, que diz assim: Davi é constituído rei de todo o Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo:
Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta cidade. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Eirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e a madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. Samua, e Zobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Nafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregar-me-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Berazim, e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por trás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gézer. Essa foi a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo número 5, com a punição que lemos também, o capítulo número 4, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.